e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Deus é rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor. É muito significativo para nós católicos terminar um ano litúrgico, porque domingo que vem, o primeiro domingo do Advento, já começamos um ano novo litúrgico, e nós terminamos o ano, uma etapa, uma fase da nossa vida, da nossa existência, proclamando que Jesus Cristo é o Rei do Universo. Que Jesus Cristo é o Senhor, como disse Daniel, a Ele foi dada a honra, o poder, a glória, a realeza, por todos sempre. Proclamando que Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, como disse o Apocalipse na segunda leitura que nós acabamos. Deus é Rei. Jesus Cristo é o Senhor do Universo. Essa solenidade foi proclamada por Pio XI, logo após a Primeira Guerra Mundial, quando os homens, com a sua ganância de ser o rei do universo, de querer dominar por todo mundo, conseguiu trazer para a Terra a pior das desgraças até então vista, que foi a Primeira Guerra Mundial, tão desastrosa, catastrófica, e que matou tanta e tanta gente. O Papa diz que para que o universo tenha paz, é preciso que Jesus reine, porque Ele é o Senhor. Ele é o Rei. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, depois da Primeira Guerra Mundial, depois do Papa proclamar Jesus Rei do Universo, o que houve? A Segunda Guerra Mundial. Pior do que a primeira ainda, mais desastrosa, dolorosa e fatal para tantas e tantas pessoas. Jesus é Rei, mas se a gente olha para o universo que nós vivemos, para o mundo que nós vivemos, o que nós vemos? Só a gente abrir um pouco o noticiário, que a gente vai ver como é que está o nosso universo. É violência, é guerra, é ganância, é ódio, é vingança, é pessoas sofrendo demais, é outras poucas com muito dinheiro, outras muitas sem quase nada, diferença, intolerância, racismo. A gente olha para o nosso universo e vê tantas coisas ruins, violência, tanta gente inocente sendo morta, tanta gente sendo roubada, assaltada, tanta coisa ruim.
E a gente chega à conclusão que parece que Jesus não é rei do universo, não. E se ele fosse o rei do universo, se ele é o rei do universo, parece que ele está governando mal. Parece que ele está sendo um mau rei. Porque as coisas não estão indo bem. Os homens estão cada vez mais divididos, mais sozinhos, mais cada um no seu mundo, no seu canto, mais deprimidos, mais solitários, homens e mulheres. Parece que Jesus não reina bem. Mas, queridos, e se olharmos para dentro de nós? Para o nosso coração? Para a nossa vida? Será que Jesus é o rei da minha vida? Será que Jesus é o Senhor da minha história? Do meu corpo? Do meu ser, da minha existência? Porque o rei, o Senhor, é aquele que governa, é aquele que impera, é aquele que orienta a nossa vida. Será que é a palavra de Deus que tem orientado a minha vida? As minhas decisões, as minhas escolhas, aquilo que eu faço, aquilo que eu deixo de fazer? Será que é Jesus verdadeiramente que orienta aquilo que eu falo, aquilo que eu digo, aquilo que eu vivo? É Jesus verdadeiramente o Senhor da nossa vida, que nos indica, nos mostra, e nós tomamos a direção de acordo com a sua vontade? Porque é muito fácil a gente botar outro rei na nossa vida, é muito fácil a gente ir acumulando senhores. Quantas pessoas o Senhor da vida é o dinheiro, é o poder? Quantas pessoas o Senhor da vida é o prazer, é o descanso? Quantas pessoas o Senhor da vida é outra pessoa? É um filho, é um pai, é uma mãe, é um neto, é uma neta que manda na vida da pessoa, que ordena aquilo que tem que fazer, que não tem que fazer. Quantas pessoas, quantas realidades, quantas pessoas o trabalho é o seu Deus, é o seu Senhor, a ânsia de dinheiro, que são verdadeiramente, que conduz a nossa vida, que conduz a nossa história. Deus fala uma coisa, Deus fala, não, mas isso aqui não, isso aqui que eu que sei. É fulano que sabe, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Quem tem governado a minha e a tua vida? Porque, meus queridos, não adianta a gente olhar para o universo e ficar reclamando, e ficar murmurando, e ser pessimista, que vai ser tudo ruim, que Deus não existe, que as coisas vão acontecendo desse modo, Deus não vê, Deus parece que não vê nada, e as coisas vão acontecendo. Não adianta. Jesus Cristo nunca vai reinar de fato no universo se Ele não reinar no meu e no teu coração, na minha e na tua vida. É deixando Jesus ser o rei da nossa história, da nossa vida, o Senhor da nossa existência, meus queridos, que nós seremos melhores. Somente assim, se a gente não muda, pode ser católico há 80 anos, mas se a gente não muda, é a mesma praga, acalmar os outros, Jesus não reina não. Jesus não é o Senhor não. Não é. A gente vive uma fé de aparência. Porque quem governa, quem reina não é Senhor. Porque quando o Senhor reina, o Senhor muda, o Senhor transforma, o Senhor converte. E quando nós somos verdadeiramente discípulos do Senhor, quando Ele é o rei da nossa vida, meus queridos, Ele transforma a nossa vida. E nós, com a nossa vida transformada, nós transformamos a nossa casa. Com a sua presença, com o seu amor, com a sua paz, com a sua misericórdia. Somente se Jesus for o rei da minha vida, nós seremos capazes de transformar a nossa vizinhança, o nosso bairro, a nossa comunidade, o nosso trabalho, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, o universo. Somente se Jesus for o rei da nossa vida. Então não adianta a gente reclamar. Vamos dar livre acesso para Ele. Vamos deixar que Ele transforme a nossa vida de fato. Vamos deixar que Ele impere, que Ele seja o Rei. Por que eu tomo essa decisão?
Se eu vou fazer isso ou se eu não vou fazer isso? Se eu vou dar esse passo ou se eu não vou dar esse passo? Se eu vou realizar essa coisa ou se eu não vou realizar essa coisa? O que Deus me diz? Se Deus diz que sim, eu vou. Se Deus diz que não, mas é uma oportunidade de ganhar dinheiro, fazer aquilo. Se Deus disse que não, é não. Aí sim, queridos. Aí sim, o nosso universo será um pouco melhor. Porque nós seremos melhores. Um universo melhor só é possível com seres humanos melhores. E um ser humano melhor, ele só pode ser se deixar de fato Jesus ser o Senhor, ser o Rei da sua vida. Mas não podemos cair na utopia comunista que entrou na igreja através da teologia da libertação, de achar que nós vamos resolver todos os problemas desse mundo, que Jesus é um rei e que veio para resolver todos os problemas sociais, e se todo mundo for igual, todo mundo tiver a mesma coisa, não existirá mais problemas, e Jesus vai reinar, e o seu reino será aqui, e nós vamos instaurar o reino de Deus. Não! Isso é mentira! Isso não existe! Nós nunca seremos todos iguais, porque nós não somos iguais. Não somos. É utopia. A gente querer mudar totalmente esse mundo, instaurando o reino de Deus aqui, isso não existe. Jesus disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Não é. E neste mundo, aonde foi o trono do Senhor Jesus, que ele foi coroado? Aonde? Foi na cruz. A cruz foi o trono de Jesus. Ali ele reinou. Porque Jesus é um rei, queridos, que não veio nos libertar das injustiças sociais. Jesus é um rei que veio nos libertar do poder do pecado e da morte na nossa vida. Aí está o verdadeiro reinado de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Pilatos, no evangelho que nós acabamos de escutar, esteve diante dele. Esteve diante do rei, mas ele não conseguiu perceber a realeza de Jesus. Não conseguiu. Porque ele só olhava para esse mundo: caramba, esse homem está aqui, foi entregue, eu tenho o poder de julgá-lo, eu tenho o poder de condená-lo. O povo quer a morte dele, como é que ele é rei? Ele não é rei, como é que ele vai reinar? Ele não vai reinar. Mas Jesus diz: o meu reino não é daqui. Eu sou rei, eu sou o soberano, eu sou o Senhor, mas o meu reino não é daqui. Pilatos não se deu conta, meu Deus, diante de Jesus, olhando para Jesus, o Rei, o Salvador, o Senhor do Universo. O que é que ele fez? Lavou as mãos. Não fez nada. Teve o céu diante de si. Teve o Rei diante de si. E o que fez? Nada. Lavou as mãos. Semana eu fiquei de repouso por causa da minha coluna e assisti muito Chaves, né? O tempo passar. E o Chaves é engraçado, tem muitas coisas, e tem uma escolinha lá, né? Que o professor Girafales, ele faz umas perguntas. É sempre que o nhonho, né, respondia alguma coisa, ele começava a rir e dizia: mas que burro! Mas que burro, nhonho! Mas que burro! Aí a pessoa: não, ele está certo, não é burro não, ele está certo, né? A gente podia dizer isso de Pilatos também, né? Mas que burro! Teve a salvação, teve Jesus diante de si e não fez nada. Mas que burro! Meus irmãos e minhas irmãs, nós também temos Jesus diante de nós, através dos sacramentos, sinal visível da presença de Deus por cada um de nós. Nós estamos celebrando a Eucaristia e Jesus está no meio de nós, e Jesus está diante de nós, e Jesus estará dentro de nós. E nós, o que temos feito?
Será que temos verdadeiramente aproveitado? Nós que temos a salvação tão perto de nós, ou será que nós temos guardado a mão? Peçamos ao Senhor esse dom e essa graça, essa Eucaristia. Onde Jesus quer reinar no universo, é em mim e é em você. É no meu e no teu coração. Vamos deixar que Ele seja rei. Vamos abrir o nosso coração. Vamos fazer do nosso coração o seu trono. Para que Ele, sendo rei aqui nesta terra, nos ajudando a ser pessoas melhores, nós também possamos ajudar a esse mundo, a esse universo ser um pouco melhor. Que no nosso pequeno universo que nós temos e vivemos, esse reinado de Jesus transforme a nossa vida e nos faça sementes do seu amor, da sua bondade, da misericórdia, da paz, da entrega. Para que, vivendo assim, fazendo de Jesus o Rei, o Senhor da nossa vida aqui nesta terra, possamos um dia, com todos os anjos, com todos os santos que assim o fizeram, e com a Virgem Maria, a Rainha do céu e da terra, gozar da sua presença no verdadeiro e definitivo reino que Ele tem preparado para cada um de nós, para aquele e para aquela que deixa que verdadeiramente Ele reine na nossa vida. Deus é Rei e se vestiu de majestade. Glória seja dada ao Senhor. Que assim seja. Amém.